nós não estamos aqui para macular a imagem da instituição. A Polícia Civil é uma instituição que eu amo. E se eu estou aqui para falar, denunciar, defender a minha instituição, é porque realmente eu gosto de estar nela e fazer esse trabalho. Eu sou escrivã, sou com muito orgulho. E quero, inclusive, reverenciar a Luciene, a inspetora-geral. Eu quero fazer um reconhecimento porque ela, sim, trabalha por nós, escrivães. Ao meu ver, não era ela que tinha que estar aqui. Mas tudo bem, Luciene, você está aqui e você é nossa inspetora, tá? E saiba que você tem o nosso reconhecimento dos escrivães, tá? Essa é fala minha, pode ficar tranquila. Bom, o que acontece hoje, ou o que acontece na Polícia Civil, e não é de hoje, é uma cultura que está interna. Uma cultura que parece que a gente não consegue romper nunca, que é a prática de assédio moral e sexual. Eu falo aqui especialmente das mulheres, porque muitas vezes as mulheres elas passam pelo assédio sexual e, no momento que elas repelem aquele assédio sexual, elas são punidas de outra forma, com assédio moral. Mas eu não descarto que tem muitos homens que sofrem assédio moral também na instituição. Bom, e aí o que aconteceu? Após o caso da nossa colega Rafaela, do suicídio da Rafaela, veio à tona várias denúncias, para os sindicatos, para a associação, para a Beatriz, deputada, para vários deputados. Nós tivemos outra audiência pública. Só que o que eu estou percebendo com todas as denúncias que eu venho recebendo, inclusive das próprias meninas aqui, e eu vou citar, Jaqueline, o que eu falei. Parece que está virando tradição na polícia a pessoa que sofre assédio ser punida por denunciar. Então, isso, infelizmente, Saulo, infelizmente é isso que está acontecendo. Eu não posso aqui, como dirigente sindical, maquiar as informações que estão sendo o que está acontecendo na Polícia Civil. E aí, Beatriz, quando você pergunta onde estão as estatísticas, não existe estatística. Por quê? Quem sofre assédio e tem coragem de denunciar é assediada, é perseguida. E aí, quem sofre assédio e não denunciou ainda, eu não vou assediar. Eu não vou denunciar, eu vou sofrer represália. E aí a gente tem uma caixa preta na polícia de Minas Gerais, mas em toda a polícia do Brasil. Nós estamos falando aqui de Minas Gerais, mas não é só aqui. É uma caixa preta. Nós não sabemos a quantidade de pessoas que sofrem assédio, porque as pessoas que sofrem assédio têm medo de denunciar e serem perseguidas ainda mais. Então, eu também não posso deixar de falar que, sim, onde deveria haver o cargo de gestão, que é de delegado principalmente, não acontece isso. Aí vem daí, principalmente, os assédios. Não estou descartando os outros cargos, não. Mas é uma prática que, muitas vezes, a pessoa está tão enraizada que ela, na própria academia de polícia, ela aprende isso a praticar dentro da polícia. Bom, outra questão. Quando a gente fala de saúde mental e autoextermínio, muitos suicídios que aconteceram anteriores à Rafaela, porque a Rafaela deixou provas, e o caso da Rafaela foi emblemático. E a minha frustração do que aconteceu, do resultado, foi muito grande, mas não foi só minha, foi da população. Porque a menina deixou provas, ela deixou vídeo, ela deixou tudo, falando o que acontece na nossa instituição, e se matou. E nada foi feito. E, pelo contrário, nós tivemos outras corajosas,
que chegaram numa audiência pública e falaram: eu fui assediada, sem imunidade sindical como eu tenho, como a Raquel tem, como a Raquel também tem, o Emerson tem também na mesa, e falou. Mas elas foram punidas. Eu vou falar aqui, né? Tudo certinho, porque, como dirigente sindical, é o meu dever. Eu tenho. Bom, e esses suicídios que foram anteriores à Rafaela, a polícia investigou as causas. Porque, sabe, Beatriz, o que eu fico triste de ouvir, até de pessoas que deveriam, assim, que deveriam ser gestores e administrar uma situação dessa, é ouvir assim: a pessoa já era problemática quando entrou na polícia. Aí eu indaguei e falei assim: então, peraí, então nossa polícia que está errada. Porque no momento que você deixa uma pessoa passar por um psicotécnico, e a Tânia até não veio, acho que ela foi chamada, eu queria perguntar quais são os critérios utilizados para o psicotécnico para ingressar um policial. Eu tenho uma grande amiga que estuda isso, que é o Fraser. Ela fala: é ser destemido, é não ter medo da morte, é não sei o quê. Mas será que é isso? Será que a pessoa não está passando algo que vai influenciar dentro da polícia? Por quê? Porque o maior problema dessa questão de adoecimento mental dos policiais, gente, não é a falta de efetivo. Também é? Não é a precariedade. Também é a pressão interna que nós sofremos. Nós sofremos uma pressão interna fora do comum. A gente tem a criminalidade para combater, a pressão externa, e a gente vem sofrendo internamente assédios, um atrás do outro. E o policial vai adoecendo. Aí, quando ele toma providência e vai lá: eu vou denunciar. Agora eu tomei coragem. É doido. É maluco. Liga para ela, não. Ela é maluca. Aí, cadê a polícia, então, para tratar essas pessoas que estão em estado de adoecimento mental? Esse é o nosso problema. O cerne da questão é não virar para a pessoa e falar assim: aquela lá é doida. Mas, às vezes, a pessoa está em estado... Às vezes, não. A pessoa está em estado de adoecimento mental porque a polícia potencializou até se ela tinha algo anterior e ainda deixou essa pessoa entrar. Isso é a gravidade do que a gente está discutindo. É muito mais do que implantar... E o SINDEP, eu sou diretora da Mulher Policial do SINDEP e da Cobrapol, da Confederação, e tenho muito orgulho disso. A Raquel vai falar pelo SINDEP. Mas o SINDEP tomou a iniciativa de apresentar protocolos para a chefia pedir. Mas acontece que a gente precisa de protocolos? Precisamos, mas a gente precisa mudar a cultura de nossa instituição. Porque o assédio moral e o assédio sexual, principalmente moral, é perverso. Porque a pessoa que faz aquilo é por perversidade, por maldade. Não é porque está faltando efetivo, é por maldade, é para perseguir, é para acabar com a saúde mental daquela pessoa. Bom, e aí eu queria falar aqui o que aconteceu, né, com as pessoas que denunciaram na última audiência pública. E eu espero profundamente que isso não aconteça mais, tá? Depois dessa audiência. Olha só, vamos lá. A Larissa Marçal, que está aqui, delegada. Foram instaurados 4 procedimentos disciplinares após as denúncias, e procedimentos gravíssimos, né? E aposentada, tá? 9 remoções. Remoção é punição. Remoção na polícia, muitas vezes, é punição. E eu vou falar também de algumas legislações, viu, Beatriz? Tem uma estadual, aliás, 2 estaduais. Uma de protocolos, que foi do deputado Cristiano Silveira, e o outro da Lei de Assédio Moral 116, de 2011, Sargento Rodrigues. Ela está em situação de adoecimento mental, gente, tudo foi com autorização delas, tá? Com depressão e ansiedade, principalmente. Não teve assistência psicológica da Polícia Civil e arca com todo o seu tratamento desde o início. Procurou? Não teve acesso.
Faz uso de medicação custeado pelo seu bolso. É perseguida ainda, foi aposentada, está aqui. Sabe de mais casos de assédio, porém as pessoas têm medo de denunciar. Vamos lá. É isso. A Larissa. Tem o Eric, depois eu falo, porque o Eric é homem, a gente está falando, mas vou falar também, tá? A Tatiane está do meu lado, perita, 8 anos de polícia civil, uma sindicância antes das denúncias, inclusive antes da audiência pública. Olha só, gente. Ainda que ela, né, tenha... Ainda que ela tenha alguma situação que gere sindicância, mas a pessoa ter 11 sindicâncias depois de uma audiência pública que denuncia assédio na polícia, isso não é tratar a pessoa, o policial que está em adoecimento mental, com dignidade. Inclusive, tem sindicância na corregedoria que elas, né, de acordo com nossa lei orgânica de 1969, 5.406, eu tenho de cor, porque eu era lotada na corregedoria. Então, tem as fotos dela falando. Então, 12 ao todo que ela tem. 3 remoções e uma por conveniência de disciplina em estado de adoecimento mental, gente. Então, aqui não são servidores que estão sãos, em plena capacidade. São aqueles que estão passando por adoecimento mental. Faz acompanhamento psicológico por 3 anos, não teve também assistência da polícia, arca com psicólogo, psiquiatra e medicação. Conhece mais pessoas com o mesmo caso na polícia, mais de 40 pessoas que foram aposentadas compulsoriamente, como foi denunciado na última audiência pública também. A Jaqueline Rodrigues, investigadora, 5 anos dentro da Polícia Civil, tem 12 sindicâncias e foram instauradas 10 após as denúncias. E ela sofreu antes assédio sexual, denunciou também, mas começou a sofrer o assédio moral. Faz acompanhamento psicológico, acometida de ansiedade generalizada e hoje está com depressão, mas parece que está havendo uma melhora. Acompanhamento psicológico desde 2020, não teve amparo da Polícia Civil, arca com todas as suas despesas. Ela ressalta, inclusive, que na audiência pública foi quando a Polícia Civil procurou a Jaqueline para ampará-la, né, psicologicamente, e ela não negou, parece que alegam que ela negou assistência. Sofre ainda perseguições, principalmente após as denúncias, conhece também várias pessoas. Inclusive, ela denunciou, ela teve um problema na Cadepol. Estou falando isso porque, né, eu acho que a gente tem que citar. Ela denunciou na AGE, na OGE, na Ouvidoria Geral do Estado, maus tratos sofridos e censura na Cadepol, e, por conta disso, foi instaurado procedimento contra ela, e ela teve 11 dias de punição, prejudicando no salário dela. Tá? Bom, algumas denúncias que nós recebemos, né, enquanto sindicato, enquanto dirigentes sindicais, existem instauração de procedimentos administrativos, muitos após o assédio. A corregedoria está sendo usada como instrumento de perseguição daqueles que denunciam. Existem denúncias de pessoas que fazem tratamento de transtorno de estresse pós-traumático causado por assédio. Então, a pessoa adoecida, ela vai denunciar, porque ela já está doente por causa do assédio. E aí, ela, de licença, é obrigada a trabalhar, e aí, num surto, em virtude desse problema que ela tem, ela acaba entrando em choque com o superior hierárquico e, de licença, sofre a sindicância. Entendeu? Sindicância, procedimento administrativo para apurar todas as condutas administrativas internas da Polícia Civil. Denúncia de que policial fala para a chefe imediata para se informar sobre a lei orgânica de forma respeitosa. Olha, doutora, a senhora poderia conferir, né, ou fazer a leitura da lei orgânica, porque muitas vezes a gente é obrigada a fazer coisas que a gente não pode dentro da lei orgânica, sabe? E aí sofre sindicância.
Denúncias de que... Também nós recebemos denúncias de que, nos relatórios, parece anamneses, as informações que os policiais prestam, né, nesses relatórios na perícia, elas não condizem com o que eles informam. Inclusive, tem um REDS da própria Larissa aqui, tá, que é a comprovação disso. Inclusive, emitiram com datas diferentes, tem um REDS alegando isso. E foi uma denúncia também. E denúncia também que, depois do que aconteceu com a Mona, delegada, foram instaurados vários incidentes de sanidade mental para serem realizados nas policiais de forma direta, ou seja, depois de meses e ano que aconteceu o fato. Então, elas teriam que realizar o incidente de sanidade, se está tudo ok, etc. Né, Tatiane? Mas, muito tempo depois, teria que ser indireto. Né? Então, isso foi depois do que aconteceu com a Tatiane. A Tatiane não, com a Mona. Bom, gente, eu vou finalizar minha fala e depois vou fazer umas perguntas e uns requerimentos. Tudo isso poderia ser evitado, tá? Tudo. Nós temos uma legislação estadual do Cristiano, deputado Cristiano Silveira, que é 24.091, de 2022, que ele tem a política de prevenção das doenças autoprovocadas. Aí, o que tem lá? Atenção e cuidado à relação ao sofrimento psíquico e ao risco de suicídio, destinado às pessoas que estão passando por isso. Tá? Incentiva a gestão mais humanizada. A gestão humanizada. Será que está acontecendo isso na polícia? Aí eu vou ficar fazendo as perguntas e vocês vão refletindo. Assistência à saúde permanente com oferta de psicólogos. A Jennifer pode falar aí para a gente quantos psicólogos são? Vamos lá, 10 mil policiais e servidores para 12 psicólogos. Tem concurso, inclusive, excedentes de escrivão e psicólogos aprovados, que poderiam chamar, porque são profissionais na área. Não são policiais que não são profissionais, que tem que ser lotado, por exemplo, no caso das perícias médicas, tem profissional competente para isso, administrativo, analista, que é médico, que deveria ser lotado. E não, talvez, o médico legista, porque está precisando de médicos legistas no Estado. Melhoria em infraestrutura, investigação sobre os casos de suicídio. Acabei de falar aqui. Tem lei. Por que não é aplicado? Os protocolos, sabe, Marcelo, que a gente pediu? Tem aqui na lei 24.091 de 2022. Depois, se o doutor Saulo quiser, eu passo para ele as legislações todas. Lei 116 de 2011. O que acontece com as pessoas que estão, né, sofrendo de adoecimento mental? E aí tem a denúncia do assédio moral. Tem a Lei 111 de 2011, talvez eu acho que aconteceu com a Jaqueline. No seu parágrafo 3º, 2º, fala que nenhum agente pode ser punido na remuneração, na formação, na lotação, na promoção por não ceder ao assédio, ou testemunhar, ou por denúncias na esfera criminal e administrativa. Não pode, isso é lei. Inclusive, está falando também que não pode haver na lei... Quer ver? Tem uma resolução da polícia, inclusive, tem uma lei federal que fala também sobre o Provida, muito boa para avaliar, a polícia avaliar, né, dar atenção psicossocial e de saúde aos profissionais da segurança pública. E aí, gente, tem uma resolução da Polícia Civil, junto com a OGE, 8169 de 2021, que tem uma série de protocolos de prevenção contra o assédio sexual. E tem, inclusive, uma comissão formada para investigar, para apurar, para dar assistência a todos esses policiais. Tem o nome das pessoas nessa comissão. Viu, Beatriz? 8169 de 2021, resolução interna da Polícia, resolução da Polícia Civil e da OGE. E aí, no artigo dessa resolução, fala o seguinte, parágrafo único. A pessoa que perceber ser alvo somente será realocada com sua anuência. E aí? Aí tem aqui a Jaqueline com não sei quantas remoções, a Tatiane, a Larissa, tudo cheio de remoção, por isso que eu falei das remoções. Por fim, para finalizar essa fala longa minha, eu quero fazer
A minha fala não pode ser improdutiva, né, Beatriz? Eu quero pedir uns requerimentos para você. Pode? Primeiro, eu quero informar, inclusive, que eu vou oficiar a todos os deputados estaduais para que a CPI, que está aqui na casa para apurar o assédio dentro da Polícia Civil, seja instaurada, porque, ao meu ver, já é um caso social e que acontece no ambiente de trabalho e que também é um caso de saúde pública e que afeta a sociedade como um todo. Então, eu vou oficiar, juntamente com o SINDEP, juntamente com os sindicatos, eu imagino, que também irão oficiar. Eu quero pedir o primeiro requerimento à Assembleia, que está dentro do protocolo também, do Sindicato dos Escrivães, que as pessoas que estão em adoecimento mental, em estado de adoecimento mental, e que façam a denúncia na corregedoria, em qualquer lugar, que não se instaure mais, isso é um requerimento, um pedido, que não se instaure mais nenhum procedimento administrativo nessas pessoas que estão comprovadamente com adoecimento mental, porque isso aí é outro tipo de sofrimento para a pessoa, e que não dê andamento, até que resolva-se essa questão desse policial, desse servidor que está em adoecimento mental. Então, que não se instaure e não dê andamento a essas pessoas que estão, a esses procedimentos relacionados a essas pessoas que estão sofrendo adoecimento mental, né, em estado. Outro é um ofício que também já fizemos, a corregedoria. Sabemos que a Rafaela deixou alguns áudios, né, inclusive alegando que estava sofrendo da sua chefia imediata, que era o delegado Itamar. Eu acho que é o delegado. E aí nós pedimos à corregedoria se porque não existe assédio moral no tipo penal, não existe no Código Penal, mas procedimento administrativo pode ser instaurado. E aí nós queremos saber se existe procedimento administrativo instaurado para apurar a prática de assédio moral em tese praticada pela escrivã de polícia falecida Rafaela Drummond, e em qual fase se encontra. É outro requerimento que eu quero fazer também para... É o último. E também eu solicito outro requerimento à Beatriz, como é um caso de meio laboral, que ela acione o Ministério Público do Trabalho, uma vez que o assédio da polícia não está sendo um caso isolado, né, que prejudica o ambiente de trabalho, para que haja também uma investigação por parte do Ministério Público do Trabalho. São essas as minhas considerações. Muito obrigada. Aline, eu te agradeço. Nós vamos fazer os requerimentos. Não votamos hoje, porque precisa de quórum, né, de deputados para a votação dos requerimentos, mas o faremos.